Que bom nós estamos aqui nessa noite, né? Eu e minha esposa, Lucimara, somos muito alegres de estarmos aqui nesse momento especial, esse momento histórico, e principalmente vendo a missão de Deus aí em execução. Alegria também poder representar o EP, né? A missão Amém, uma missão que existe para servir a igreja e fazer Jesus conhecido, amado e adorado entre os povos não alcançados. Para quem não sabe, a UEP está há 110 anos fazendo isso. Estudaram e esse ano completou aí 40 anos a Escola de Missões, o MTC, e temos agora o Centro de Mobilização Nordeste, para a glória de Deus, né? E a nossa oração e o nosso sonho é ver 1% dos evangélicos nordestinos em missões. Se nós conseguirmos isso, 1% de evangélicos nordestinos enviados para missões, nós teremos só 90 mil missionários. Porque no Nordeste nós temos 9 milhões de crentes, segundo o IBGE de 2010. Hoje em dia há sinais que nós já temos 14 milhões de evangélicos no Nordeste. Então nós estamos orando e trabalhando bastante para mobilizar esse 1% de missionários para os campos, tanto perto como longe. Se nós tivermos 90 mil missionários, abasteceremos o sertão com o nosso amigo Bill, crente aqui, né? Podemos enviar missionários para os 6 mil assentamentos do sertão. Poderemos enviar missionários para os 580 mil indígenas que há no Nordeste. Podemos enviar missionários para as 1.793 cidades que existem no Nordeste. E ainda sobrarão 25.800 missionários. Se forem 800 para o web, já estou contente. Aleluia. Só isso. Então, meus irmãos, isso quer dizer que nós temos um grande potencial que precisa ser acordado. E graças a Deus, 5 bênçãos estão aqui sendo apresentados diante do Senhor, né? Nossos queridos amigos Luciano, Jaime, Alain, Valdir e Adriana. Que felicidade, que alegria poder fazer parte desse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Foi muito difícil escolher algo para falar, né? A gente quer falar tantas coisas. E aí orando, buscando, caminhando, orando, o Senhor me deu aqui uma direção e eu quero expor esse texto e depois um outro texto. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, né? Ao seu discípulo, 2 Timóteo 2,15. Timóteo, um homem, um jovem, se consagrando ali ao ministério. Então diz assim, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra está aberta e nós amamos a Tua palavra e queremos ouvir diretamente do Senhor essa noite. Usa o Teu servo para falar aquilo que só o Senhor quer falar nessa noite, nada mais, nada menos. Dê a graça para o que prega e dê a graça também para o que ouve, para que possamos pôr em prática a Tua palavra, em nome de Jesus. A palavra vai ser para os nossos queridos irmãos aqui, mas também para todos nós. Procura apresentar-se a Deus. Os irmãos estão se apresentando aqui, mas não é primeiramente à igreja, à IBMAC ou ao ministério, é primeiramente a Deus. Nós precisamos nos apresentar-se a Deus em primeiro lugar. Isso quer dizer disposição. Porque procurar apresentar-se é, olha, tenha a intencionalidade de apresentar-se a Deus. E por que é importante nós termos em mente, meus queridos missionários, colegas missionários,
apresentarmos a Deus primeiro. Isso vai fazer toda a diferença, porque nós iremos te decepcionar, mas Deus não. A igreja poderá decepcionar, a equipe poderá te decepcionar, os seus mantenedores ou intercessores poderão te decepcionar, o povo com o qual você trabalha, investe e soa vai te decepcionar, mas Deus não irá te decepcionar. Dessa forma nós não podemos dar desculpa, pois é Deus que está chamando vocês para servi-lo, e por isso nós teremos que continuar servindo, independente do aplauso, independente do elogio, independente do reconhecimento, independente da traição, independente da decepção. Porque o que mantém o missionário no campo e o pastor no púlpito não é o salário que ele recebe, não é o aplauso que ele tem, não são as ovelhas que vêm no culto, mas sim a convicção do chamado. Glória a Deus. Porque virão dias difíceis. Virão dias difíceis. E talvez vocês não poderão compartilhar com ninguém esses dias difíceis. E virão. Mas o que mantém o obreiro na obra é a convicção de chamado. Por isso, em primeiro lugar, nós vamos nos apresentar a Deus. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz: procura-se apresentar-se a Deus como obreiro. Precisamos apresentar-se a Deus como servo. Então, se no primeiro nós temos a disposição, ao segundo nós temos a identidade. Paulo está dizendo para Timóteo: você tem que ser servo. Você tem que ser um obreiro. E obreiro é aquele que faz a obra. Então nós somos chamados para trabalhar mais do que os outros. O meu pastor Israel, o qual nós somos membros da mesma igreja, vou completar agora em janeiro, glória a Deus, 30 anos de convertidos. E 30 anos de membro da mesma igreja. Meu pastor falava o seguinte, e fala, né, até hoje: aquele que não serve, não serve. E um dia eu jovem, novo convertido, igual o Jaime, assim, né? Só que lá na nossa igreja eu cheguei que já estava em obra mesmo, né? Construção. E aí um dia, eu quero os homens da igreja aqui, 7 horas da manhã, e eu fui lá. Aí cheguei lá, meia dúzia de homens, né? Falei: pastor, cadê os homens da igreja? Ele falou: os homens estão aqui, Marcelo. Eita, entendeu o recado? Né? Então nós somos chamados para trabalhar. E a nossa identidade é sermos servo. Procura apresentar-se a Deus como obreiro. Tão claro que Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Quando a minha identidade ela é clara de que eu sou servo, eu não precisarei da minha função para dizer quem eu sou. Porque é muito fácil a gente perguntar para a pessoa: o que você é? Eu sou empresário, eu sou engenheiro, eu fiz engenharia. A coisa mais difícil é perguntar quando você vai fazer uma ficha na loja: profissão, o que é? Sou engenheiro, né? Sou técnico mecânico, sou pastor ou missionário? Então é muito fácil, é muito comum nós respondermos: quem é você? Eu sou um dentista, eu sou um comerciante, eu sou um cabeleireiro. Mas o que nós fazemos não deve ser a nossa identidade, mas deve ser fruto da nossa identidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então tenha clara a identidade de que nós fomos chamados para sermos obreiros, servos. Jesus nos mandou em Lucas 10:2: rogai ao Senhor da seara que mande mais supervisores para a seara. Mestre de obra. Não foi não? Não, foi
pedreirão mesmo. Meu pai, com muito orgulho, é um pedreiro, né? Já está com 84 anos, já parou há um tempinho. Mas nós somos chamados para fazer a obra. Carregar cimento, fazer concreto, cavar buraco, né? É isso que nós somos chamados para sermos servos. E meu pastor também dizia, né? O pastor vai falar, o líder faz quando ninguém quer fazer. Então, se tem um monte de louça lá, ninguém quer lavar no retiro, o líder tem que ir lá lavar. Né? O líder faz quando ninguém quer fazer. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Primeiro, nós temos a disposição, segundo, a identidade, e terceiro, que não tem de se envergonhar. O obreiro, ele tem que resolver as suas pendências. Ou como nós dizemos em São Paulo, a gente brinca, resolve os seus BOs. BO é boletim de ocorrência, né? Resolve os seus BOs aí. Se você não consegue resolver sozinho com a ajuda de Deus, então procure ajuda. Resolva os seus problemas da saúde. Tome cuidado com a sua saúde. Cuide do templo do Espírito Santo. Tenha uma alimentação saudável. Pratique exercícios físicos. Não coma besteira. Tenha um sono regulado. Resolva o seu problema na saúde. Como diz um certo missionário que o Luciano Subirá está falando muito sobre isso esses dias, né? O missionário estava ali morrendo e ele falou assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. E eu estou matando o cavalo. O cavalo era aí. Então, cuide da mensagem, cuide do cavalo. Amém? Amém. Coma comida raiz, pernambucana. Cuscuz, carne, ovo. Beba água, bebe água. Beba água. Resolva os seus problemas. Segundo, resolva as suas pendências financeiras. Meu primo tem uma loja lá na minha cidade, Nova Odessa. E eu, como novo convertido, eu trabalhei para ele para fazer cobrança. Tinha 17 anos. E ele, sabendo ou não, mandou eu fazer a cobrança no bairro que era a minha igreja. Novo convertido. De repente eu bato na casa, eu vejo quem lá? Os irmãos. Paz do Senhor, tal. Mas você é bem minha casa então. Eu vim, estou falando pro meu primo da loja tal, ele pediu aqui para vir ver essa pendência. Resolva o seu problema financeiro. Eu e a Lucimara, em 2002, fomos participar de um evento de finanças, né? Da UDF, Universidade da Família, do Ministério CRAU. Recomendo todos a lerem livros e fazer o curso. E o líder falou o seguinte: o discípulo de Cristo tem que andar com a mudança no caminhão. Ele não pode ter nada que o prenda. Então, resolva os problemas financeiros. Terceiro, resolva os problemas de relacionamento. Porque, como meu pastor também me ensinou, você vai subindo. Quanto mais você sobe na montanha, mais visível você fica. E fala assim: ah, pai, tu está devendo dinheiro para mim. Nós temos um problema não resolvido. Temos um problema familiar. Ficamos muito felizes, eu e a Lucimara, uma irmã que está frequenta o nosso pequeno grupo aqui em Recife. Não, lá em Recife, não é Camaradinha. Lá em Recife. Escreveu para o Lucimara e falou: eu quero ajuda e conselho. Aí o que foi? Ele falou assim: fazem 8 anos que eu não falo com a minha irmã. E agora eu me converti e eu quero falar com ela. Glória. Não viu glória não? Cadê o glória a Deus? Ela entendeu que ela tem que resolver os BOs dela. Os problemas dela. E terceiro, resolva os seus problemas emocionais. Porque no campo, tudo será potencializado. Tudo. Se você aqui sabe fazer algo lá, você vai ser usado ainda mais, porque não tem uma grande necessidade. Mas os problemas que você tem aqui também lá serão potencializados. E por isso fortaleça as suas emoções.
Deixe o Senhor sarar as suas feridas. Quarto lugar. Então, primeiro, disposição. Segundo, identidade. Terceiro, resolução. E quarto, procure apresentar-se a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia, não crê e não lê, diminuirá, gente, a musiquinha. Quem não ore a Bíblia, não lê, diminuirá. Ou aqui é outra versão? Não, né? Essa não, né? Quem não ora, ou seja, leia a Bíblia se quiser crescer. Estavam lá na base, eu e a Lucimara, lá em Belo Horizonte, já responsável pela mobilização. Aí veio um pastor visitar com a ovelha dele, e ela queria ir para o campo, e o pastor lá falou, aqui para missões, tal. Vamos sentar, toma uma aguinha aqui, né? Aí eu perguntei, a irmã tem um seminário, um curso teológico? Não tenho, mas é que está ardendo aqui, está ardendo. Eu falo ardendo, viu, gente? Sou lá do interior de São Paulo. Está ardendo aqui essa chama. Então, mas a irmã precisa se preparar. A UEC exige pelo menos 2 anos, um curso básico de missões, teologia. Não, mas está ardendo. E eu tenho medo, se eu for estudar isso, apagar. Aí, opa, acendeu o giroflex, né? Falei, calma aí, irmão. Como é que é? E o pastor só esperando a minha reação. Porque muitos pastores têm a ideia de que a agência missionária quer roubar a ovelha dele. Pelo contrário. Né? Eu posso falar pela UEC, né? A UEC não quer a ovelha, a UEC quer a sua igreja. A UEC quer você, pastor. A UEC quer você. Leve tudinho. A UEC quer o pastor, né? Não quer a ovelha só. E o pastor vai esperando, ele vai falar, minha irmã, você precisa estudar, se preparar. O que você é? Eu sou administradora. Você não estudou para ser uma administradora? Sim, tem que estudar para a Bíblia, né? Enfim, orando, o pastor ficou todo feliz, né? Aí, passado um tempo, eu fui fazer uma mobilização lá no seminário Servo de Cristo para as Nações, lá em Belo Horizonte. E estava lá no intervalo, eu com o stand da UEC, de repente veio uma jovem, quem que era? A moça. Estou aqui estudando, missionário. Falei, louvado seja Deus. Uma alma se salvou. Brincadeira. Né? Entendeu o propósito, né? Que maneje bem a palavra da verdade. Leia a Bíblia corrido várias vezes. A Bíblia toda. Estude também a Bíblia lentamente e profundamente. A preparação para a obra, ela começa, mas ela nunca termina. A preparação para a obra começa, mas ela nunca termina. E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. Fui fazer ultimamente agora o mestrado de missiologia, ele chama de, agora eu sou mestre em divindade. Pela Mackenzie, lá em São Paulo, né? Centro Andrew Jumper. E foi lá. 3 anos e meio fazendo mestrado. Falei, meu Deus, eu não sei nada. Não vou nem pregar mais, não sei mais nada. Desaprendi. Porque quanto mais você estuda, meu irmão, a profundidade da palavra de Deus, mais você vê a grandiosidade de Deus. Você fala assim, o que eu vou fazer agora, meu Deus? A não ser me prostrar e te adorar. Aleluia. Então, meus queridos, leia a Bíblia toda, leia a Bíblia correndo. Agora em agosto, pastor passado, pastores, nós fizemos em nossa casa um mês chamado Agosto de Deus. Sem rede social, cortou tudo. Leia a Bíblia. Aí nós tínhamos o alvo de ler o Novo Testamento todo em agosto. 31 dias. Tinha que ler 9 capítulos por dia. Foi um desafio, né? Não conseguimos ler todo o Novo Testamento, mas continuamos. E assim, leia a Bíblia. Lembre-se de ler livros bons. Lembre-se de
ler livros devocionais, teológicos, missionários, assistir pregações, estude. E lembre-se que a melhor forma de aprender é ensinar. Porque após de aprender, você vai colocar em prática. Então nós precisamos ter, segundo Paulo, a disposição de apresentar-se a Deus. Precisamos entender a nossa identidade, que nós somos servos. Precisamos resolver os nossos BOs, a resolução. E precisamos da preparação, que é manejar bem a palavra da verdade. Então você precisa estudar a palavra de Deus. Tudo isso para quê? Para eu correr a corrida que está proposta para mim. Lá em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia. Disposição, identidade, resolução e preparação para que eu possa correr a corrida que está proposta para mim. O tema dessa palavra, então, é apresentar-se a Deus para correr a corrida que Ele propôs para mim. Hebreus 12, 1 e 2. Texto muito conhecido. E vamos explorá-lo aqui, em continuidade da palavra dessa noite. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos ver aqui 5 P's nesse texto. 5 palavras com a letra inicial P. E antes de falar da corrida, eu preciso falar que a corrida ela começa com a visão. O corredor, ele começa com a visão do fim. O corredor, ele começa com a visão do fim. O corredor acorda às 4:30 da manhã para treinar com a visão do fim. O corredor, ele rejeita o bolo de rolo com a visão do fim. O corredor, ele rejeita outras coisas que vão impedi-lo de ter uma performance com a visão do fim. E qual que é a visão do fim? Foi o que nós lemos em Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha em todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Essa é a corrida. Nós temos que mirar o fim. Então o fim tem que nos motivar a acordar do mesmo jeito que o fim da corrida, que é a linha de chegada, motiva o corredor a sair no dia de chuva para treinar na rua. Falando isso, eu quero então falar do primeiro P, que está na carreira que nos está proposta. A palavra proposta do grego, prokene, deve ser isso assim que se pronuncia, diz, posto ante alguém a fim de ser visível e atraente. Deus coloca então uma proposta de corrida ou uma carreira que vem do grego agon, que era a luta dos gregos, ou também um processo, uma disputa diante de nós. Interessante que é uma carreira proposta, ela é visível. Por isso que muitas vezes nós caímos num erro de dizer assim: preciso descobrir a vontade de Deus. Isso é errado.
eu preciso descobrir. Por quê? Teologicamente, o descobrir quer dizer revelar. Eu tivesse um pano aqui, então eu vou descobrir. Agora, nós temos o poder de revelar a vontade de Deus? Quem tem esse poder? Quem? Deus. Deus é o que tem o poder de descobrir a vontade dele para nós. Por isso que Paulo usa lá em Efésios capítulo 5, diz: não seja tolos, honestos, mas procurar compreender a vontade de Deus. Então o nosso papel é ao Senhor descobrir assim. Se eu estivesse em Minas, eu ia falar a língua do coração. Que trem que é esse? Né? Que negócio que é esse? Então a nossa parte está em descobrir. Deus já propôs a carreira para cada um de nós, não só para o Cico aqui não. Para cada um de nós. Como saber essa carreira, meus irmãos? Primeiro, pela palavra de Deus. Porque toda a revelação o Senhor trouxe para nós aqui. A palavra de Deus. Como nós descobrimos essa carreira? Pela vida de oração. Na sala de oração que estava pegando fogo lá. Em chamas. Como descobrir essa carreira? Servindo no reino em várias áreas. Para passar pelo crivo da experiência. Na minha igreja lá, em Nova Odessa, eu só não fui líder de mulheres, porque não cabia bem. Né? Mas já fui servente de pedreiro, pintor, que mais? Pessoa que olha o carro na rua, professor de criança, de jovens, professor na classe de batismo, né? Líder de célula, supervisor de célula, tanta coisa. Ministro de louvor, até esquecendo do meu ministério que eu tinha. Tocador, né? Passe pelo teste da experiência. Como descobrir a nossa carreira? Fazendo testes vocacionais. Irmãos, vou deixar algo bem claro. Missões não precisa só de enfermeiro, pelo amor de Deus. Missionário tem que fazer enfermagem. Mas eu tenho medo de sangue. Você não precisa fazer enfermagem, não. Você pode ser qualquer outra coisa nas mãos de Deus. Como descobrir a carreira? Converse com mentores, com conselheiros. E esse é o caminho que nós queremos caminhar com a igreja, com a organização missionária, o EC, ajudar nesse discernimento. E os irmãos estão aqui, não começando uma trajetória, mas selando a trajetória que eles têm feito até agora. De passar pelo crivo da experiência, discernir pela palavra o chamado, discernir pela oração e discernir pelos conselhos dos homens de Deus. Segundo P, aqui fala que tão grande nuvem de testemunhas. Mas testemunha começa com T, mas testemunhas são pessoas. O escritor de Hebreus, que ninguém sabe ao certo, ele diz que nós estamos rodeados por nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas referidas no texto? São as testemunhas do capítulo 11, que são os famosos heróis da fé. Temos essa nuvem de testemunhas. Nós também temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Temos uma nuvem de pessoas. E meus queridos colegas aqui, os 5 notáveis essa noite, servos notáveis, porque todo mundo está notando se eles são servos, né? Nós vamos ver se eles são servos, vamos notá-los se eles são servos mesmo. 5 notáveis aqui, 3 tipos de pessoas. Pessoas que nos ajudarão na corrida. Não somente nos elogiando, mas nos corrigindo principalmente. Né? Podando as nossas arestas. Esfregando ferro com ferro, né? Segundo tipo de pessoa que vai se apresentar na nossa corrida, meus queridos irmãos e querida igreja, são as pessoas que serão especialistas em nos distrair durante a nossa corrida. Serão aqueles enviados para nos distrair.
E segundo o pastor Craig Groeschel, um pastor que eu gosto muito de ler e de ouvir, um pastor americano, ele fala o seguinte, ele fala assim, eu falo para os meus filhos, ele fala, o diabo não precisa te destruir, ele só precisa te distrair. Então pessoas serão especialistas em distrair vocês. E muitas das distrações, pastores, que nós fomos expostos pelo Simara foram para distrações boas. Como, por exemplo, bons convites. Atrativos convites. Isso é uma forma de distração. E terceiro tipo de pessoas são pessoas que precisam do nosso testemunho, da nossa pregação para se tornarem discípulos do Senhor Jesus. O que todos vocês testemunharam que vocês estão fazendo. Pregando a palavra, fazendo projeto social, indo no hospital, pregando para criança, para idoso. São essas pessoas que precisam do nosso testemunho como igreja, como discípulos, para que elas assim conheçam a Jesus e entrem na mesma corrida que Deus propôs para todo discípulo dele. O terceiro P que nós vemos é o P de peso. Diz, desembaraçamos de todo peso. O peso aqui da palavra grega onkos é o único lugar na Bíblia que aparece essa palavra. Interessante, né? Tem algum mistério. O significado de peso é um impedimento. Um comentarista disse o seguinte, que esse peso é em referência ao peso corporal que o atleta precisa remover para ter uma corrida mais eficiente. Hoje eu estou falando na saúde aqui, nem está combinado. Remover o peso que impede o atleta. Você já viu aquele cara que, ou os que nadam, né? Os nadadores, eles rapam todos os pelos do corpo. Bobagem, né? Rapar o pelo do corpo para ganhar natação. Muitas vezes o peso na caminhada vai ser um perigo. Por isso que Abraão falou para o outro camarada, eu não quero nem o cadarço. Eu não quero pegar nem um cadarço seu. Porque muitas vezes as pessoas estão presas por um perigo. Igual aquela figura que a gente vê pela internet, um elefante amarrado num postezinho. Porque desde criança ele foi condicionado a amarrado naquele poste. E hoje ele tem força para destruir o circo. Mas um postezinho segura ele. Mas nós, eu e você, não conseguimos enxergar os pelinhos que nos prendem. Por isso que nós seremos expostos a situações que farão a gente ver os pelos. E geralmente essas situações não são situações de festas ou de aplauso, mas serão situações de crise, de críticas, de traições e decepções. Para ver, como diz o Senhor lá em Êxodo, eu provei em vocês 40 anos, Deuteronômio, se não me engano, para saber o que estava dentro do seu coração. O peso necessariamente não é um pecado, mas é algo que atrapalha. Qual peso você precisa remover para correr com eficiência a carreira que está proposta para cada um de vocês? Qual impedimento tem feito você correr com dificuldade? A corrida que Deus propôs está colocando diante de você. Quarto P é o P de pecado. Diz o texto, desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não pense que ser consagrado nós iremos ficar livres do pecado. Pecado,
como eu aprendi na minha classe de batismo, depois eu ensinava, o novo convertido, o que é pecado? A resposta é errar o alvo. Estava na apostilinha lá, da classe de batismo batista. Pecado é igual errar o alvo. E aqui na nossa palavra, pecado é se desviar da carreira proposta por Deus para você. Como alguém já disse, não é frase minha, fracasso é ter sucesso aonde Deus não te chamou. Não pense que ter sucesso é significado de aprovação de Deus. Deus já propôs, já revelou como devemos viver. E o pecado é desviar desse propósito. Sabemos que o crente não vive em pecado, como a Bíblia diz lá em 1 João. Por isso que pecado é um desvio momentâneo que precisa ser confessado e deixado. E aqui eu indico o livro do nosso colega Ronaldo Lidório, que é Liderança e Integridade. Quem não leu, precisa ler. E lá ele fala que, assim como nas tribos africanas ou outras tribos, nós somos especialistas em fazer máscaras. Primeiro começamos com máscaras que vão enganar os que estão longe. Então fala, que pastor abençoado, hein? Pregando lá, missionário abençoado. Então nós fazemos uma máscara para enganar os que estão longe. Com o passar do tempo, e muito estudo, e muito preparação, esforço, nós começamos a fazer máscara e começa a enganar os que estão perto de nós. Nós somos especialistas agora em fazer máscara. Então nossas máscaras vão enganando os que estão perto de nós. Aí acontece, eu não acredito, aquele casal, meu Deus do céu, foi... Que situação! Aí você vê o negócio estava rodando há anos. Porque nós viramos, eu e você viramos especialistas em fazer máscara. E agora, depois de muito tempo de preparação, de estudo, PhD, né? Pós-doutorado em fazer máscaras, nós fazemos a pior de todas as máscaras, que é a máscara do auto-engano. Onde eu começo a pensar, não tem problema fazer isso. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. E aí eu faço a melhor de todas as máscaras, que é a máscara do auto-engano. Por isso, 1 João 1,9, nós precisamos ter memorizado e internalizado que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E como eu disse que no campo tudo potencializa, você vai ouvir talvez as piores histórias vindo dos campos missionários ou de dentro das igrejas. Como aquela pessoa pôde fazer isso? Como aquele missionário em tal lugar pagavam pessoas na Índia, na África, para tirar foto e mandavam relatórios para a igreja, dizendo que ali era a igreja, mas estava comprando pessoas para tirar foto e mandar relatório para o Brasil. E daí para baixo. Essa é só uma história boa até. De alguns supostos missionários por aí. Brasileiros, tá? Falando estrangeiro não, brasileiros. Então o P do pecado, o pecado está ali tenazmente nos assediando. E quinto e último P, essa corrida, ela tem que ser corrida de uma maneira. E a maneira é: corramos com perseverança. Porque nem tudo será flores. Perseverança vem do grego hipomoné, significa, presta atenção nessas palavras, estabilidade, constância
tolerância. Nós precisamos correr. O dicionário diz o seguinte: no Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A corrida que Deus propôs para nós, ela nem sempre será para os dias bons. Muitas vezes teremos um sol escaldante de Recife, que eu aprendi agora a me esconder na sombra do poste, coisa que eu nem sabia que isso existia. Eu vi todo mundo fazer, vou fazer também. Tem dias que Deus vai nos deixar a nossa corrida ser que nem a corrida na época do inverno, quando chove e eu tenho que cruzar o bairro chamado Afogados. E ninguém consegue cruzar. Vai ter dias da corrida que as pessoas vão estar te elogiando. E outros dias, talvez fazendo falsas acusações. Mas aquele que corre com perseverança, ele é estável. Ele é constante. Ele é tolerante. Por isso, meus queridos 5 servos essa noite, lembre-se da disposição de apresentar-se a Deus. Lembre-se da sua identidade, servo. Lembre-se da sua resolução, resolver as pendências e da preparação. Tudo isso para você correr essa corrida que Deus te propôs. Que vai haver os 3 tipos de pessoas: pessoas que vão ajudar, pessoas que vão distrair e pessoas que precisam de vocês para entrar nessa mesma corrida. Lembre-se que o peso nem sempre é pecado e nem sempre é tão grande ao ponto da gente ver como um peso. Lembre-se que o pecado, ele está aí e que jaz à porta e que nós não estamos livres do pecado, mas nós temos o poder do Espírito Santo para vencer. E lembre-se que a corrida, ela nem sempre será fácil, porque o Senhor Jesus disse, lá em Lucas 10, quando enviou os 70, vão, eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Nós precisaremos da estabilidade, da constância e da tolerância. E nunca tome nenhuma decisão em momento de crise. Porque eu e Simara já vimos e já ouvimos história de missionários que voltaram do campo e de lá escreveram um e-mail pedindo para se desligar da missão. Lá no meio da bomba, da crise emocional, a pessoa senta o computador e escreve coisas sem pensar. Então é momento de crise, é momento de tomar decisões. É momento de se calar e de orar e buscar ajuda. Oremos. Senhor Deus, obrigado que nós temos a graça, porque é impossível o homem natural compreender essa palavra e muito menos vivê-la, porque o que é espiritual discerne as coisas do Espírito, e o que é carnal não é loucura. Para o homem carnal é loucura. Então, Pai, que essa palavra, essa semente lançada permaneça e seja lembrada por esses 5 queridos irmãos
que estão se dispondo a uma caminhada um pouco mais formalizada, profunda e amparada. E também a igreja como corpo também precisa entender que ela está também nessa corrida, e que se ela desviar dessa corrida, vai estar pecando também como igreja, e que a igreja também tem uma corrida proposta para ela, e essa igreja está cumprindo essa corrida hoje, ao consagrar esses irmãos para o ministério. Não sabemos o que o Senhor fará depois disso, e que a igreja como pessoa, como corpo, obedeça a voz do Senhor para os próximos passos para esses irmãos aqui. Talvez nós não teremos eles por muito tempo aqui, e eles vão fazer falta, eles têm que fazer falta, como Paulo fez falta para a igreja de Antioquia. E que a igreja seja obediente, como a igreja de Atos 3, ao enviar Paulo e Barnabé, porque o Espírito mandou. Então, se o Senhor tem algo para esses irmãos, não só aqui, mas para outros lugares, que nós aqui, como igreja local, seja obediente e seja uma igreja de fé. A fé que vê o invisível, o impossível. A mesma fé que fez Gideão, o menor de uma casa menor, de uma família menor, de uma tribo menor, conquistar algo maior. Que ninguém nessa igreja sinta o que Gideão sentiu. Eu sou menor, eu sou mais fraco, eu sou pequeno, eu sou pobre. Que ninguém nessa igreja tenha esse sentimento da síndrome de Gideão, mas que essa igreja tenha a mentalidade de Josué e Caleb. Deus mandou, lá tem gigantes, é difícil, o investimento é alto, mas se Deus mandou, nós vamos embora. E assim a igreja cumprirá a carreira que está proposta. Que o Senhor nos abençoe, em o nome de Jesus.